Hoje nós vamos ter a apresentação do Daniel e do Paulo sobre controle esfincteriano. Esse é um tema bem importante para os pediatras, né? E faz parte da vida de todas as crianças. Quando ele vai bem, não tem problema nenhum, mas quando ele vai mal, ele gera muito estresse na família. Então, vou passar a palavra para o Daniel e para o Paulo, então. Caso 1, uma mãe de baixa renda chegando com um filho de 18 meses. Ela diz o seguinte: doutor, eu não posso mais pagar fraldas. Eu não tenho tempo para ficar levando meu filho no banheiro. Eu tenho mais 5 crianças e eu preciso trabalhar. Caso 2. Doutor, meu filho de 24 meses, ele pede para ir ao banheiro e ficar sem fraldas. O que e como eu devo prosseguir no treinamento dele? E o caso 3, está avaliando um paciente com 1 ano e meio, de 18 meses, lá no nosso ambulatório de pediatria. E aí, qual é o achado, o relato que indicaria um desenvolvimento adequado para aquela idade? Saberia a resposta? Todos esses problemas práticos a gente vai responder, se responde com o conteúdo de controle e treinamento esfincteriano que a gente vai apresentar aqui hoje. Eu sou Daniel Bom, sou acadêmico do 9º semestre, também sou monitor de anatomia, presidente da nossa liga de ortopedia. E o Paulo é meu colega do 9º semestre também, que vai apresentar junto comigo aqui esse tema. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é ter o controle esfincteriano. É quando a criança não necessita de ajuda ou supervisão para usar um vaso ou um pinico. Então, dessa maneira, se diz que ela também está que ela está treinada em relação aos seus esfíncteres. Por que é importante, então, que a gente domine esse tema? Primeira coisa, porque é um marco do desenvolvimento neuropsicomotor. Inclusive, esse tema, controle de esfíncteres, quando vocês vão estudar dentro da literatura ou de algum conteúdo, é dentro desse conteúdo aqui de desenvolvimento neurológico que vocês vão encontrar esse tema aqui. Então, dessa maneira aqui, ó, controle esfincteriano está dentro do tema do desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, o que significa isso aqui? Por que mais que é importante? O que é isso aqui? O que significa isso? Significa que esse tema, o controle desse assunto aqui, ele representa um marco social também. E a não aquisição dessas habilidades pode gerar sérios problemas do ponto de vista social. Para a criança, porque ela pode sofrer bullying, e para os pais também, para toda uma família, uma vez que existem também tabus. E, então, a criança ela precisa estar com esse controle adequado para ter uma vida social que não vai causar problemas. E também para a vida dos pais. E um exemplo é aquele caso da mãe, que ela precisava trabalhar, ela não tinha dinheiro para comprar fralda, então é muito relevante que a gente saiba como orientar corretamente esses pais. Aqui o exemplo do caso que eu citei, que a gente já vai trazer a resposta. Então, o que você tem que saber aqui dessa aula hoje? Bem simples e direto. Como que vocês vão orientar os pais? Quando que se deve treinar a criança? E quais são as complicações, os riscos, os perigos se esse conteúdo aqui não for dominado? Então, esses aqui, principalmente, uma maior frequência de enurese, infecção urinária, disfunção miccional, constipação, encoprese e recusa em ir ao banheiro. Então, para minimizar esses efeitos negativos, se estudou o treinamento esfincteriano.
para solucionar e minimizar aquilo ali que eu citei no slide anterior. Esse estudo vem de muito tempo já, mais de um século se estuda isso, e foram diversos métodos propostos ao longo do último século, e os primeiros deles, eles tinham uma abordagem muito rígida e muito pouco flexível. Já com o passar do tempo, foi se observando que houve uma tendência de métodos mais brandos e de uma maneira mais tranquila para que fosse realizado esse treinamento das crianças. As evidências, os estudos ao longo do mundo, inclusive a professora Denise tem vários estudos sobre esse tema realizado aqui em Pelotas, inclusive. Tudo isso se mostrou que quanto menos agressivo o método, melhor é a resposta, e também em relação ao tempo do início do tratamento. Inclusive, se viu uma tendência que países mais desenvolvidos, sociedades mais desenvolvidas, inclusive pais com mais capacidade intelectual, havia uma tendência a postergar um pouco essa retirada de fraldas. E país da África, mães com baixa renda, elas tendiam a tirar antes. E se observou que nesses casos, apesar de se tentar antes, a maturação desse sistema ele acontecia muito tarde, de maneira que o tempo no final acabava sendo praticamente o mesmo, era muito desgastante esses métodos mais agressivos. Mas então, qual é que é o resumo disso aí? É que tinham duas linhas, né? Tem duas linhas de treinamento. Uma é baseada na criança, que ela vai ser treinada aos poucos, a criança vai ser o processo, vai ser quem vai ditar esse ritmo. E o método mais conhecido, que inclusive é da década de 60 ainda, é esse método de Brazelton, que é o que se acredita que é o mais eficiente. Já por outro lado, a gente tem esses métodos mais rígidos aqui, utilizados com base no condicionamento. Se lembrarem aqueles experimentos lá antigos de Pavlov, Skinner, onde tocava uma campainha, o cachorro estava esperando a comida, salivando. De certa maneira, é assim que é feito esse condicionamento, e esse método é mais agressivo. Então, a tendência é que se usem variantes ou o embasamento em cima desse método aqui de Brazelton, que ele é mais tranquilo. Não se sabe exatamente se é o melhor método, porque não foram testados os diversos métodos entre si, mas as evidências apontam em direção a isso aqui que a gente já vai explicar para vocês. E, bom, por que ainda é citado esse outro método aqui baseado no condicionamento? Porque tem uma aplicação para crianças com autismo ou com algum problema intelectual. Esse método aí, sim, ele parece apresentar alguma vantagem em relação ao treinamento esfinteriano da criança. Então, a gente passou por muito tempo de estudo, evolução dos métodos, até que se chegasse aparentemente a um consenso que tem demonstrado diminuir a angústia da família e aqueles transtornos todos citados. Então, chega um pai, os pais motivados na consulta, decididos, depois da orientação que vocês deram, embasado em toda essa história, se for conveniente explicar. Então, o pai ele quer treinar o esfíncter do seu filho para ter um benefício. Mas aí vem a questão, quando, então, que vai ser realizado esse treinamento aqui? Primeiro, é importante falar quando não usar. Quando que não se faz isso aqui? Antes dos 8 meses, ou 1 ano e meio, é considerado precoce, porque aquela via ela ainda não está maturada. E depois dos 36 meses, ou 3 anos de idade, é considerado um tratamento tardio. Então, não se deve iniciar nesses períodos. Só que vale citar, assim, a idade cronológica não é algo tão fixo. Sempre deve ser considerado a habilidade da criança presente, o quão interessada ela está para realizar esse treinamento, e também a consciência que ela tem desse processo. E nesse contexto, o período ideal médio
é que se inicia a partir dos 24 meses ou 2 anos, uma data bem fácil de lembrar. E agora, finalmente, chegou a parte de vocês descobrirem como que vocês vão orientar e como que vão agir na prática quando o paciente estiver na frente de vocês. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre como a gente vai fazer esse treinamento, explicar para os pais e qual é o nosso papel no treinamento esfincteriano da criança. Então, primeiramente, é importante frisar que o mais importante para ela começar esse treinamento é os marcos do desenvolvimento dela e não a idade cronológica. Não adianta nada tu querer começar que ela vá ao banheiro se ela ainda não consegue caminhar até lá, se ela ainda não tem estabilidade para ficar sentada, se ela ainda não tem vontade, pensando agora no desenvolvimento comportamental, se ela não tem vontade de agradar os pais, por que ela vai fazer isso? Então ela tem vários marcos assim que ela precisa ter atingido antes para poder ter esse treinamento de uma maneira eficaz. E a recomendação é que 3 meses após esses marcos terem sido alcançados, a gente comece o treinamento. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o método de Brazelton, que basicamente consiste em tu decidir um vocabulário que tu vai usar consistentemente com a criança. É bom tu ficar repetindo aquela palavra várias vezes para ela se habituar à palavra, ela entender o que é. Comprar um pinico, um assento redutor adequado para o tamanho dela. E é importante ir deixando a criança confortável conforme o tempo vai passando. Assim, ela nunca usou um vaso, um pinico antes. Ela não sabe o que é ainda, tudo novo para ela. É bom tu frisar que pode começar usando roupa, levar brinquedo. Não precisa ir lá para usar o banheiro. Pode começar com roupa, brincar. E aí, e aos poucos, ela vai se sentindo mais confortável. Pode pular o slide daí. Daí ela vai ficar, aos poucos, ela vai começar a se sentir mais confortável para poder usar o banheiro. Fazer a conexão seria levar a fralda que ela já usou, por exemplo, e mostrar para ela, colocar lá dentro do pinico dela, para mostrar que aquele é o lugar do cocô, aquele é o lugar do xixi, para ela entender qual é a razão do que ela está fazendo. E sempre encorajar quando os pais veem que a criança está querendo fazer cocô ou xixi, assim, que ela já tem aqueles sinais que ela parece que ela vai fazer alguma coisa, os pais já conhecem, e levar ela ao banheiro para tentar conseguir pegar aquele momento certo para ela fazer no banheiro. E a transição para, assim, depois de uma semana que ela estiver fazendo certinho no banheiro, pode começar, em vez de usar a fralda, começar a usar uma cueca de algodão ou umas cuecas de treinamento, que se chama. Pode pular o slide. Então, como que os pais devem abordar? Eles devem saber identificar esses marcos de desenvolvimento que ela estaria pronta e também adiar, por exemplo, caso tenha nascido um irmãozinho, caso tenham se mudado de casa, separação dos pais. Aí é bom adiar esse processo para não ser muito traumático para a criança que já está passando por algumas situações, né? Não punir a criança, usar reforço positivo, principalmente, que ela não tem obrigação de nascer sabendo fazer aquilo, os pais têm que ter paciência, saber que elas não têm o mesmo entendimento que a gente mais velho já tem. E no reforço positivo, realmente ficar, toda vez que eu fizer algo certo, parabenizar.
Então, outras coisas que os pais podem fazer. Eles podem dar o exemplo, ou seja, eles podem levar a criança junto quando eles forem ao banheiro, para elas verem o que está acontecendo ali e entenderem que aquele é o lugar do cocô, do xixi. Também pode usar irmãozinho, pode levar os irmãozinhos junto, para mais velhos que já saibam, para a criança entender. Os pais podem manter as fraldas da criança sempre seca para ela se acostumar e achar aquela sensação melhor. Assim ela vai querer fazer no banheiro para não ficar com desconforto. Comprar um pinico, um assento redutor do tamanho certo para a criança. Uma alimentação rica em fibras para ela não ter problema de constipação, que atrapalha muito o treinamento para esfincteriano. E os pais devem ter paciência, se eles tentarem começar o processo de treinamento e daqui a pouco ver que a criança não está se habituando, aí é bom esperar uns 3 meses para daí repetir o processo de novo. Não é para ficar forçando quando ela não está pronta ainda. Pode passar. Então, como é que o pediatra deve abordar? Ele deve desencorajar o treinamento antes dos 18 meses. Ele deve discutir os marcos necessários com os pais. Ele deve continuar abordando o tema a cada consulta, inclusive antes da idade certa, ele já deve começar a conversar com os pais sobre como vai começar esse processo, quando vai começar. E depois, e sempre evoluindo durante cada consulta, como é que tá sendo essa evolução da criança e orientando conforme a evolução dela. E parabenizar os pais e a criança por qualquer sucesso deles no treinamento. Então, algumas intercorrências que são normais que aconteçam durante o treinamento, e que os pais não devem se frustrar, devem entender que aquilo lá é normal, acontece, e não devem, principalmente, não punir a criança, porque muitas vezes eles podem se estressar com isso, acabar punindo a criança e acabar regredindo todo o resto. Então, enurese até 5 anos e meio em meninas e até o 6º ano em meninos. Pode ter uma resistência ou recusa por parte da criança, porque ela não entendeu muito bem ou porque ela não está com vontade ainda, não atingiu o desenvolvimento necessário. Pode estar acontecendo alguma outra coisa dentro de casa que está fazendo ela não querer. Então, os pais devem ter paciência nesses casos e saber entender o lado da criança. E também, muito comum ter constipação e isso acabar atrapalhando todo o treinamento, porque a criança vai no banheiro, não consegue fazer cocô direito, aí acaba atrapalhando todo o processo e também acaba, muitas vezes, se ela ficar muito tempo constipada, ela pode acabar vazando e ela fazer cocô quando não está com vontade, acaba perdendo o controle. Então, fatores estressantes podem acabar causando retrocesso ou atrasando o processo, e aí é aquelas funções de separação dos pais, mudança de casa, nascimento de um irmão, os pais acabarem punindo muito a criança, e aí ela se sentir ameaçada e não querer continuar o treinamento. Então, no UpToDate tem uma tabela com cada mês e o que o pediatra deve abordar com o paciente em cada mês ali. Pode passar. Então, no caso 1 ali, a mãe queria tirar a fralda do filho com 15 meses, porque ela não tem mais condições de comprar fraldas, está complicado, não tem tempo, porque ela tem mais filhos, fica difícil de levar cada um ao banheiro.
Então, a gente, como pediatra, a gente tem que deixar claro que se ela começar muito cedo, pode ser que isso acabe acarretando, a criança está pronta, pode acabar acarretando problemas psicológicos ali dela não querer, ou ela se frustrar porque não está dando certo. E daí, em vez dela tirar a fralda antes, vai acabar que ela vai tirar a fralda mais tarde ainda. Então, a partir dos 12 meses ali, o pediatra já deve desencorajar treinamento antes dos 18 meses. Tem que conversar sobre quais são as expectativas dos pais, entender elas e explicar o porquê que muitas vezes ela não é a melhor maneira de fazer as coisas. E com 15 meses discutir quais são os critérios para ela, psicológicos, motor, de linguagem, que mostra que a criança está pronta. Só um complemento nesse caso, como o Paulo disse, então, na verdade, se a gente explicasse, mãe, na verdade, existem estudos, apontar o estudo, tem estudos aqui da nossa universidade, de acordo com o nosso meio também, que diz que a criança, na verdade, pode ser que esse barato saia mais caro para ti, porque a criança não vai ter o treinamento ainda naquela idade, provavelmente. Os estudos mostram que, no longo prazo, com essa idade, ela tende a não ter o controle, e ela vai adquirir o controle na mesma idade que se tu tirasse a fralda depois, à custa de muita frustração para o pai e para a criança. E essa frustração pode ser um fator estressante que vai piorar ainda. Então, alinhar a expectativa do pai antes já, conforme essa recomendação, já ajuda a instruir esses pais, especialmente de baixa renda, como eu mencionei, que eles não têm essa noção do quanto vai levar para a criança amadurecer. Então, setar logo uma meta real, deixar os pais conscientes disso, seria a nossa conduta aí para esse caso. Então, daí no caso 2, no caso, o filho tem 24 meses, pede para ir ao banheiro ficar sem fraldas. Então, como é que a mãe ou o pai deve prosseguir nesse treinamento? A partir dos 24 meses já dá para começar o treinamento, já é uma idade certa para isso. Então, a gente vai, junto com os pais, a gente vai ver os critérios de desenvolvimento, se ela está adequado para começar esse treinamento esfincteriano. Se já tiver começado esse treinamento, a gente vai dar um feedback, falar se está tudo certo, o que pode melhorar. Se a criança já tiver controlado o xixi durante o dia, a gente vai conversar sobre enurese noturna, como é normal até uma idade mais avançada, e não tem porque os pais se frustrarem tanto. E continuar parabenizando a criança e os pais se ela estiver fazendo tudo da maneira correta. Então, caso 3, criança de 18 meses, 1 ano e meio. Qual o achado que indicaria desenvolvimento adequado para a idade? Controle esfincteriano, né? Basicamente, esse é o marco disso aí. Nessa idade é onde, em média, tende a acontecer a maturação. Porém, vale citar que isso é muito individual e é multifatorial também. Até o sexo tem influência isso aí. As gurias parece que amadurecem um pouquinho primeiro nisso. Mas é só ter uma noção que com 1 ano e meio a criança começa a poder controlar o esfíncter. Então, não tem por que a gente fazer algo precoce antes de que essa habilidade esteja presente. Pode passar isso. Então, o que é bom a gente levar para nós dessa nossa aula? A gente deve começar quando a criança estiver realmente pronta, e isso
é muito mais levado em conta o desenvolvimento dela do que a idade cronológica em si. Os pais devem estar preparados para essa função, porque vai demandar tempo, eles têm que ter noção que isso aí vai demandar tempo, vai demandar paciência, principalmente deles. Eles devem saber qual método usar, o que dá certo nesse treinamento. Eles têm que entender que frustrações vão ser normais durante o treinamento. A criança não vai, de uma hora para outra, aprender. Ela vai ter enurese noturna, não todas, mas muitas vão ter. Muitas vezes está dando tudo certo, daqui a pouco dá errado uma vez. Eles têm que ter paciência, não punir e usar muito mais reforço positivo do que negativo com a criança. Orientar sempre para os pais que abaixo de 18 meses o início é precoce e acima de 36 meses já é tardio. E tanto antes desse período como depois vai acabar trazendo problemas para a criança. Como o Daniel tinha falado antes, o barato vai acabar saindo mais caro se começar muito cedo, porque a criança ainda não está pronta. E no caso de ser tardio, pode ser que ela já vai estar, os amiguinhos já estejam controlando bem, ela ainda não. Ela pode acabar se frustrando com isso e acabar acarretando ter um peso maior nesse treinamento, peso psicológico maior para ela no treinamento, também vai acabar sendo pior do que se fosse no período certo. Então, o período ideal seria os 24 meses, se ela tiver interesse e as habilidades certas. Treinamento sem estressores. Pode acabar tendo retrocesso no meio do caminho, os pais devem entender isso, que é normal. E a partir dos 12 meses, já a gente, como pediatra, buscar conversar sobre isso com os pais e orientar as práticas corretas. Teria terminado, mas trouxe um bônus para vocês, para fechar aqui. Correlacionando, então, a parte da anatomia com um acessório bem interessante que a professora gosta de lançar a mão lá no ambulatório, que é o assento redutor e o apoio de pés. A anatomia nos explica por que funciona isso aí. A resposta está nesse músculo aqui, no músculo pubo-retal, que é um dos músculos do assoalho pélvico ali, é o principal que controla a evacuação. Se a gente observar aqui, ó, paciente em pé, paciente sentado em 90 graus e de cócoras, com ângulo de flexão do quadril aqui, mais agudo, menor do que 90 graus, a gente vê que esse músculo aqui, que tem o papel de alça, na verdade, ele faz sufoca aqui, entre aspas, e mantém a continência. Então, quanto mais um ângulo de flexão do quadril, mais relaxado vai ficar esse reto aqui para ocorrer a evacuação. Então, é muito importante que a gente saiba isso para entender que a criança ela pode ter dificuldade por causa do tamanho mesmo, que não foi feito para ela. A gente usa isso visando especificamente isso aqui. Mas não é só isso que pode prejudicar. E que a gente precisa saber para entender todo esse processo. Olha só, além do bulbo retal, tem outros dois músculos principais no caso da defecação mesmo. A gente tem o músculo interno e o externo do ânus, os esfíncteres. E esses músculos eles têm duas inervações completamente diferentes. E dessa maneira ele vai demorar mais para se maturar. E precisa que haja uma coordenação, como aqui está explicado direitinho o processo, mas a ideia é que um tem que trabalhar simultaneamente com o outro para que isso aconteça. Aqui a gente tem os dois desenhos aqui esquemáticos, que basicamente a gente tem o externo aqui por fora e o interno ali por dentro. E ainda tem outro fator que está incluído nessa parte, tanto da defecação como da urina, que é
o sistema nervoso autônomo também, que eu já vou comentar. Mas o que você tem que saber? Que é um processo complexo, que envolve mensagens aferentes e eferentes, que vai ter que ter a contração ali, nesse caso aqui das fezes, de todo o intestino, e aí vai ter que chegar lá embaixo, o esfíncter interno, que tem a inervação que não é somática, é uma inervação que é autônoma. Então, isso aí está contraído tonicamente, o esfíncter interno, ele vai ter que relaxar, e o externo ele vai ter que relaxar depois por um outro tipo de comando, e tudo isso tem que acontecer com o sistema nervoso autônomo, que vai fazer a peristalse para que o bolo fecal desça. Então é um negócio complexo mesmo. Se quiserem, vocês pausam e deem uma olhada aqui depois. Mas eu quero só ressaltar que envolve o sistema autônomo e a inervação somática. Só para lembrar vocês que esses dois componentes estão lá no sistema nervoso periférico. E o autônomo, ele ainda é dividido em simpático e parasimpático. Então, na verdade, são 3 comandos, porque o simpático é aquele de luta ou fuga, e o parasimpático é o que vai estimular, na verdade, a eliminação de excretas. Então, se isso tudo não estiver funcionando direito, e a gente vê essas imagens aqui, que tem tanto inervação aqui parasimpática, né, crânio caudal, crânio sacral do parasimpático, a gente vê que, olha só, quanto nervo que tem, que vai ir para essa parte distal do intestino e também da via urinária ali final, e o simpático a mesma coisa. Então, isso aí tudo tem que estar coordenado nesse processo aqui, e essa maturação, ela leva tempo. Então, tem que ter 3 coisas maturadas, e ainda no caso das fezes tem essa questão aqui do músculo. E no caso da via urinária, é a mesma coisa. Aqui a gente tem só um exemplo, para mostrar para vocês que tem 3 componentes aqui. O músculo detrusor, que vai contrair a bexiga, tem o esfíncter interno, que esse aqui é involuntário, e ainda tem o externo, que é voluntário somático. Então, é um processo bem complexo, e um contrai, o outro solta, e envolve simpático, parasimpático e a parte somática, que é voluntária. Se a gente pegar aqui o simpático, só para vocês terem uma noção, ele tem, inclusive, 2 tipos de receptor diferentes, o detrusor e outro aqui no esfíncter interno. Inclusive, isso vai causar, um deles vai expandir a bexiga, isso vai dilatar aqui, no caso do simpático, para não eliminar a urina, e o outro, esfíncter interno, aqui embaixo, ele vai contrair. Então, isso tudo atua em conjunto. Então, olha como é difícil de coordenar, e é muito... Entendendo essa fisiologia, anatomia, é perfeitamente compreensível que a criança vai levar tanto tempo para ter essa maturação, e que seja necessário mesmo paciência e que aconteça dificuldade nisso. E aqui o parasimpático também acontece em conjunto com o detrusor e o esfíncter interno aqui. Se a gente vê com a ativação, aqui aconteceu uma contração da bexiga, e aí, no caso, relaxa, né? O parasimpático é onde há a tendência de eliminar. E ainda tem essa parte somática aqui, voluntária, que é um outro sistema nervoso, que aí vai controlar aqui a eliminação ou não voluntária. Né? O resto é tudo sistema nervoso autônomo. Então, eu só falei tudo isso para concluir que esse processo ele é anatomicamente complexo e é um desenvolvimento dessa via lento e gradual. Então, a gente tem que utilizar os marcos conhecidos pelos estudos, respeitar a individualidade e sempre reforçar positivamente. Muitas vezes não depende da criança em si, mas é um processo de maturação. E essas aqui foram as nossas referências.